Olá pessoal, tudo bem? Professor Felipe aqui. Vamos começar a nossa aula 4 de Geografia, tá? A ideia da aula de hoje é a gente fazer os exercícios do capítulo da Guerra Fria, ok? Então o melhor é que vocês tentem responder o capítulo antes de virem aqui, façam e depois dá uma olhada na correção, ok? Toda vez que tiver alguma dúvida, pausem o vídeo, voltem no que não ficou muito claro. Essa é a vantagem de ter aula online, beleza? Então vamos lá. Página 50, questão 2. Por que as corridas armamentista e espacial eram tão importantes no período da Guerra Fria? O que motivava as duas potências? Pessoal, esses dois momentos aqui, tanto da corrida armamentista quanto da corrida espacial, ela tinha como objetivo demonstrar o poder, a força que as potências tinham. Então, a corrida armamentista, inicialmente, ela tinha o surgimento, a criação, o desenvolvimento de armas. Armas de destruição em massa. Já a corrida espacial, se você lembrar, ela tinha como função chegar à Lua. Essas duas formas de competição indireta tinham como objetivo conquistar a hegemonia mundial. Lembra da palavra de ordem, hegemonia, superioridade, preponderância de uma nação sobre a outra? Então, isso aqui é a resposta, tá? Dê uma pausa, dá uma olhada aqui e criem a resposta, não precisa copiar igualzinho aqui, beleza? Questão 3. Por que se pode afirmar que o Muro de Berlim é uma representação da Guerra Fria? O Muro de Berlim foi aquela representação física da divisão. Foi o momento em que a gente conseguia literalmente dividir e explicar, exemplificar a bipolaridade. Quando a gente fala da cortina de ferro, que era aquele limite ideológico do continente europeu, também era uma forma de divisão, obviamente, porém o Muro de Berlim era físico, era literal, ok? Então, ele dividia a Alemanha em duas partes, uma parte capitalista e outra parte socialista. Isso representava, então, a bipolaridade daquele lugar e daquele momento. Questão 4. A Guerra Fria foi marcada por conflitos indiretos, em quais as potências se envolviam nesses conflitos por várias razões. Por que havia tanta necessidade de apoiar conflitos de outros países? Então você teve toda a criação de armas, o desenvolvimento de armas de destruição pelas potências. Elas podiam o quê? Podiam agora vender essas armas. Tinha tanta arma que você vendia essas armas para outros países. Então a gente tem primeiramente esse fator. Além disso, nós temos o quê? As áreas de influência. Eu vendendo essa arma, eu auxiliando esses países nos conflitos, eu aumentava as minhas áreas de influência. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética faziam muito isso. Vendiam armas para lados opostos, ocorria um conflito entre esses países aleatórios e a área de influência ou dos Estados Unidos ou da União Soviética se tornava maior. Questão 5. Descreva os fatores relacionados ao início da Guerra da Coreia. Então você tinha uma península coreana, um país só, ok? Durante o início da Guerra Fria, no período da Guerra Fria, a gente tem uma intensificação da rivalidade entre grupos capitalistas e grupos socialistas. Então você tem a divisão da Coreia, agora ali no paralelo 38, em uma parte capitalista, que era a Coreia do Sul, e uma parte socialista, que era a Coreia do Norte. Lembrando que esses conflitos que aconteciam eram pano de fundo, igual diz aqui, para a Guerra Fria. Então a Guerra Fria incentivava, a Guerra Fria intensificava esses conflitos em outros lugares do planeta. Beleza? Questão 6. Em um dado momento da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos perderam o apoio da sua própria população, que passou a protestar e exigir o fim da guerra. Quais razões levaram a população norte-americana a pedir o fim do conflito? Quem participou da Guerra do Vietnã, em sua maioria, eram jovens, homens, em sua maioria, muito novos, e por não terem aquele conhecimento geográfico, climático da região,
muitas vidas foram perdidas por causa desse conflito. Então começou a sair na mídia, lá nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas que morriam. Eram tantos americanos que estavam perdendo suas vidas que a população parou de apoiar esse conflito. Ok? B. Considerando o contexto da Guerra Fria, a derrota do Vietnã foi prejudicial para os Estados Unidos? Muito. Ela representou, então, a perda do quê? Do Vietnã como uma área de influência. Eles perdem ali na Ásia essa região de influência, ocorre a reunificação do país e aí aquele lugar entra no contexto socialista, aumentando a área de influência da União Soviética e reduzindo a área de influência dos Estados Unidos. Questão 7. A crise dos mísseis foi uma das únicas chances de um conflito armado entre as potências da Guerra Fria. Por que as potências evitaram tal forma de confronto? Aqui você tem que lembrar que se tinha arma nuclear tanto nos Estados Unidos quanto da União Soviética. Então, quando os Estados Unidos coloca as armas ali na Turquia, voltada para a União Soviética, e a União Soviética coloca armas, mísseis lá em Cuba, apontado para os Estados Unidos, eram armas nucleares, bombas nucleares, radioatividade. O medo era que se ocorresse de fato um conflito direto entre eles com essas armas nucleares, nós poderíamos ter o fim do mundo. Ok? Então, a destruição em massa ali ia ser absurda, ia ser imensa. Os países então falaram, vamos tentar não entrar em conflito aqui, porque senão a coisa ia ser muito séria e talvez nós nem estivéssemos aqui hoje. A vida como nós conhecemos talvez não seria a mesma. Ok? Vamos aqui agora, continuando, na página 60 do livro. Ok? As atividades objetivas aqui. Observe com atenção o mapa da Europa. Então, aqui a gente tem a mapinha da Europa, a cortina de ferro aqui, tá? Aí ele puxa uma setinha aqui, ok? E mostra a divisão de Berlim, a parte ocidental e a parte oriental. Nesses mapas aqui estão representados o quê? A alternativa correta é a letra B. O mundo bipolar da Guerra Fria, que se delineou logo após a Segunda Guerra Mundial e perdurou até 1989, com a queda do Muro de Berlim, o que simbolizou o fim da divisão leste-oeste entre as duas potências. Questão 2. Você tem aqui todo um textinho aqui, vocês leiam com atenção. Winston Churchill, ex-chanceler britânico, em seu discurso em Missouri, nos Estados Unidos, em 5 de março de 1946, teceu considerações sobre o contexto internacional da época, caracterizando o início das novas tensões e de uma nova época, posteriormente denominada Guerra Fria. Existem os 3 acontecimentos que expressam o contexto da Guerra Fria entre 47 e 62. Então aqui nós temos os conflitos indiretos principais: Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e Crise dos Mísseis. Apresente 2 características da Guerra Fria. Então aqui você pode falar sobre a corrida espacial e a corrida armamentista e o financiamento daqueles conflitos indiretos, Estados Unidos e União Soviética incentivando outros países a entrarem em conflito. Questão 3. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em 2 blocos. Isso propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os países do bloco oriental. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico, que se refletiam pela opção entre os modelos capitalistas e socialista, e ficou conhecida como a Cortina de Ferro, a divisão ideológica do continente europeu no contexto da Guerra Fria. Questão 4. Ao longo do período conhecido como Guerra Fria, eclodiram vários conflitos nas zonas de influência disputada pelas 2 superpotências, que então pretendiam controlar o mundo. Um dos conflitos gerados no contexto da Guerra Fria foi, que tem a Guerra da Coreia, Crimeia, Ópio, Guerra dos Boíris. Você marcou a questão A, porque a Guerra da Coreia, a divisão da Península Coreana na parte do norte e do sul, ocorre durante a Guerra Fria. Guerra da Coreia, Coreia do Norte anuncia estado de guerra com a Coreia do Sul. A tensão observada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul está associada, vem aqui na alternativa D, divergências políticas e ideológicas, sendo que sua origem remete ao período da Guerra Fria. Lembrando que até hoje existe uma tensão tanto da Coreia do Norte com a Coreia do Sul e da Coreia do Norte com os Estados Unidos. Já foi pior. Hoje
tá relativamente tranquilo, digamos assim. Aqui nós temos uma fotinha falando de paz, música, enfim. Na década de 60, muitas expressões artísticas representaram uma postura crítica frente a problemas da época, em especial os conflitos da Guerra Fria. Um exemplo é o Festival de Woodstock, ocorrido em 69, nos Estados Unidos, em cujo cartaz se lê 3 dias de paz e música. Nesse contexto, na década de 60, destacava-se a denúncia sobre intervenção militar no Vietnã. Questão 7. Considerando a Guerra do Vietnã, é correto afirmar que você marcou a letra A. O conflito foi motivado pela intenção do governo norte-americano de impedir a expansão do comunismo no Sudeste Asiático. Quando os Estados Unidos intervêm aqui, é para tentar conter o avanço desse comunismo na região. Beleza, pessoal? É isso. Espero que tenha ficado muito claro para vocês. Lembrando, sempre que tiverem uma dúvida, voltem no vídeo, deem pause. Vai dar tudo certo. Um abraço, até a próxima.